falando de algo que é muito sério e que é promissor e que, pela repercussão nas redes, é diferente de outros momentos da história em que substâncias foram pesquisadas, né, desenvolvidas, trabalhadas, pela repercussão nas redes sociais, tem provocado uma explosão de esperança e uma preocupação do ponto de vista científico e até de política pública de saúde, né? Quando a gente tem uma substância tão promissora ao que o trabalho que foi feito até aqui, o que a pesquisa indica, gera uma comoção, e eu acho que é o que está acontecendo. A gente está falando da polilaminina, que é um estudo feito por uma brasileira, a doutora Tatiana Sampaio, e que está sendo hoje tratado, dada a relevância e importância mesmo, né? A gente não está aqui diminuindo, pelo contrário, estamos exaltando a pesquisa. Ela virou celebridade no Brasil, né? O brasileiro tem muito disso, né? De se apaixonar, de criar os ídolos, e é uma cultura nossa, né? Até políticos, a gente endeusa. Mas é que o fato em si... Não, nesse caso aí, eu também endeuso, tá? Né? Eu também tô nessa linha. Num otimismo assustador. Seria uma mudança mundial. Né? Mundial, gente. O problema é que tá um pouquinho... É uma questão, né? A gente não... vocês estão dizendo o quê? Não, uma questão, e ela respondeu sobre isso, a gente já vai rodar o trecho da entrevista. Mas é muito importante lembrar que a polilaminina, ela precisa passar por estudo clínico. É um estudo, isso é tradicional para qualquer que seja a substância, né, PG? Qualquer que seja o medicamento, o teste clínico, o estudo clínico, melhor, ele tem que ser feito. A Anvisa já autorizou, vai começar esse estudo mês que vem. E a partir daí, como é que funciona? Testa em paciente, né? Tem a questão do placebo, um grupo recebe, outro grupo não recebe, se compara resultado para ver, não pode ser simplesmente no nosso querer, né? Claro que a gente quer muito, óbvio, né? E eu até me coloco no lugar das famílias, porque imagina, PG, se você tem, Gabriel, um familiar, é lógico que eu queria para amanhã, imagina, né? Tô passando... Dou um exemplo pessoal, né? Com meu pai, um tratamento oncológico. Se me diz um medicamento, surgiu um medicamento que que já foi aplicado em 18 pacientes e deu certo, é óbvio que eu, como familiar, eu quero para ontem. Mas enfim, nós vamos começar ouvindo o trecho da entrevista do Roda Viva de ontem da doutora Tatiana, e a primeira pergunta foi a estreia do Ernesto Paglia, né, como apresentador, como âncora do programa Roda Viva da TV Cultura. Então a primeira pergunta, que é muito pertinente, que ele fez foi: estamos diante da cura? É disso que a gente está falando? E a doutora Tatiana respondeu assim: eu acho que descobrir a cura é muito forte, não diria não. Eu acho que nós temos uma substância que até agora tem se mostrado muito promissora, tem trazido resultados que não tinham sido observados anteriormente, e que eu acho que estão retornando os resultados esperados à medida que a gente progride. E existem alguns resultados em seres humanos que também são surpreendentes. Então, tudo indica que estamos indo no caminho certo, mas ainda é uma pesquisa em andamento. Super importante, né? Aí é a doutora Tatiana que está dizendo, e a próxima resposta eu já vou emendar, porque daí ela responde o quão perigoso talvez seja a palavra, ou quanto a gente precisa ter cuidado nesse momento da divulgação, da forma da repercussão, como isso está repercutindo perante a sociedade, mais do que a comunidade científica, né? Como é que eu, o PG, o Gabriel, como é que todos nós estamos recebendo e compartilhando isso. Então agora a doutora Tatiana vai responder sobre a repercussão e se isso é bom ou ruim. Eu acho que não acredito que exista um caminho correto que a ciência exija, exatamente, né? Eu acho que existe um caminho que a ciência exige, e ele é correto para a ciência. Mas se ele é o caminho correto no sentido mais geral para todo mundo, eu acho que a palavra em si não se aplica, porque eu acho que o caminho que a sociedade espera que a divulgação siga é um caminho que está sendo criado, né, que pode ser modificado à medida que ele vai sendo trilhado, né? Então, uma coisa para mim é clara: a velocidade da ciência e os ritos da ciência, eles são muito bem estabelecidos, existem limites, e
essa divulgação está extrapolando esses limites. Isso, para mim, é muito claro. E agora, se isso é bom ou se é ruim, eu acho que é discutível. E eu acho que eu não tenho uma resposta para isso, né? Eu percebo que existe algo que pode ser questionado e estou disposta a conversar sobre isso. A divulgação extrapolando o limite é que é a frase, né? Porque, e aí vou devolver para ti, PG, que é o seguinte: o caminho que a ciência exige, qualquer que seja o estudo, tá, gente? A gente tá falando de um paracetamol, do Rivotril, a gente tá falando da polilaminina. O caminho que a ciência exigiu e exige é o caminho para nos proteger. Para nos proteger. Para ver que efeitos colaterais tem, se tem benefícios, tem algum tipo... Não dá para sair aplicando, mas eu entendo, repito, a família que está passando por isso. Eu estou passando com meu pai um tratamento... A gente quer para ontem, claro. Óbvio. Mas tem, né, PG, a velocidade da sociedade, a velocidade que a sociedade espera, e aí talvez esteja o que ela disse, né? A divulgação extrapolando esse limite e que ela disse, não sei responder, mas parece que isso é ruim. Isso, né? só pra... Não é nada que tu não tenha dito, mas pra gente contextualizar, né? Que em grupos pequenos de humanos, esses pesquisadores envolvidos, inclusive a Tatiana, eles relataram que houve casos de pacientes que estavam tetraplégicos ou paraplégicos que saíram andando, né? Que recuperaram uma boa parte da mobilidade. Isso gerou, claro, uma sensação de otimismo impressionante, avassalador, enfim. Só que tem uma controvérsia aí, acho que esse é o ponto específico, que os estudos publicados até agora, eles envolvem um número pequeno de participantes, então não tem estudos clínicos controlados ainda, que são a chamada fase 2 e 3, né, Kelly, que mostrem de maneira robusta que essa polilaminina funciona de forma consistente, de forma segura, num grupo grande de pessoas. A Anvisa está na fase de autorizar estudos clínicos regulatórios ainda para avaliar a segurança da substância. É um passo preliminar ainda necessário. Então, de fato, é isso que ela está dizendo aqui, né? Uma coisa é o ritmo que a ciência exige. Outra coisa é o ritmo que a sociedade cobra, né? Por parte, inclusive, dos órgãos que são responsáveis por esse tipo de autorização e de fazer a situação andar. E aí, Gabriel, e esse é um ponto interessante, quando a polilaminina aparece, né, fotos dela, que ela é uma cruz, né, por exemplo, isso é um atalho cognitivo muito, muito poderoso, né, porque num país que é muito religioso como o Brasil, ela aparece associada a um símbolo religioso numa situação, como disse, aquele que envolve sofrimento real, né, Kelly? E aí há um receio de que algumas pessoas, me parece, estão começando a interpretar como se fosse, assim, uma cura divina que o sistema não quer deixar acontecer, né? Então, a Anvisa está demorando... Me parece que essa é a tensão que começa a se desenvolver, especialmente nas redes sociais, né? Algo muito poderoso, lindo, né? Possivelmente até com uma certa carga messiânica que acontece ali e que estaria sendo barrado, né, por um sistema que é contra esse tipo de situação, de evolução, e inclusive até ateu em determinada medida. A gente está lendo isso nas redes sociais. Isso, então, como se o sistema estivesse impedindo de avançar uma cura divina. Exatamente. Não é, né, gente? Então, Gabriel, não sei se tu quer trazer algo, mas eu acho que tem um aspecto que é muito interessante, que o grande inimigo da ciência, eu acho que não é o ceticismo, né? É justamente essa pressa messiânica. É isso que a gente está vendo, né, Gabriel? Porque esse caso realmente é impressionante, é uma coisa incrível se de fato os resultados se mostrarem consistentes, né, como aos poucos estão se mostrando. E essa questão de ter uma associação com cruz, né, e um possível Nobel, e aí já estão falando sobre isso, quer dizer, torna tudo ainda mais com essa carga, Kelly, assim, espiritual, né? Que é muito... É perigoso. Forte e perigosa também, mas num país extremamente religioso como é o nosso. Do que a gente estava falando, para situar aquele Gol Rádio agora, o PG trouxe uma preocupação, Gabriel, que eu acho extremamente pertinente, muito pertinente, que é a angústia que temos de querer que algo se seja colocado como uma solução, e é um milagre, né, do ponto de vista científico, como disse a Tatiana de algumas entrevistas, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de uma prudência
que a ciência nos exige para nos proteger. A ciência exige essa prudência para nos proteger. E aqui não é culpa também, né? Botar a culpa, porque o familiar... Não. Quem está passando por isso, quem vive essa realidade, quando vê qualquer pontinha, imediatamente, é uma coisa humana, né? Claro. Imediatamente vai pensar, tá aqui a cura, eu preciso disso. Então, Gabriel, vou passar a palavra para ti, por gentileza. O Sérgio Sacani, né, o grande divulgador científico, muito famoso na internet, e também o nosso orgulho nacional, Miguel Nicoleles, eles vivem dizendo que o Brasil odeia a ciência, né? E eu acho que a gente tem um momento que de alguma maneira dá uma pista pra gente dessa constatação, porque diante dessa grande descoberta em potencial, que é o estudo da doutora Tatiana, a gente transforma a parada, além dessa espera messiânica que o PG muito bem pontuou, numa disputa política, né? Exatamente. E aí a sociedade que já está completamente rachada, racha também diante desse assunto, entre quem decidiu que o estudo é uma enganação completa e quem já decidiu que o estudo é uma tábua de salvação. A gente não consegue só ficar otimista e esperar, né? No próprio corte que a gente mostrou agora, a doutora deixa claro que os dados são preliminares, né? Que os grupos de teste foram muito pequenos, que ainda não configuram exatamente uma prova robusta de que a substância funciona. Os ensaios clínicos formais foram autorizados agora pela Anvisa, então a gente está no começo, né? E a ciência não funciona por entusiasmo e nem por plebiscito. Ela funciona por método. E eu acho que é aí que está o verdadeiro risco, porque quando a gente vende uma esperança antes da hora, a gente cria uma frustração profunda depois, né? E a gente viveu isso recentemente. Em relação à tal da pílula do câncer. Eu ia dizer exatamente isso. Não Ótima faz lembrança. muito tempo. Recente, exato. A fosfoetanolamina, né? Isso. Entre 2014 e 2016, né, Gabriel? E aí depois quem paga a conta, né, são esses pacientes vulneráveis que se encheram de esperança. Quer dizer, eu não estou de maneira nenhuma diminuindo a pesquisa da doutora Tatiana, pelo contrário. Não, ao contrário, né? isso. Se a molécula se confirmar mesmo eficaz, vai ser uma conquista histórica mundial. E aí sim, o Brasil deveria investir pesado em ciência de base, em estrutura regulatória, né? Um INPI que funcione, porque teve a questão da patente também, a agilidade da Anvisa. Só que ciência não é bandeira, né, gente? A gente viu muito isso na pandemia, em relação às vacinas também. Não adianta a gente torcer só, tem que esperar, infelizmente. Eu queria sublinhar esse caso que o Gabriel lembrou da fosfoetanolamina, que era a pílula do câncer. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente, como disse o Gabriel, a gente se mantém otimista, claro, é isso que queremos em relação a essa nova substância aí que a doutora Tatiana tem abordado com frequência. Ontem no Roda Viva foi o tema da entrevista dela, mas a gente precisa ter, né, que é ali um pezinho atrás, porque eventualmente a gente pode se frustrar, e mais do que isso, né, frustrar pacientes que acabam sendo expostos a uma falsa esperança. Foi isso que ocorreu com a pílula do câncer lá, né, em 2014, 2016 ali. Te lembra, Kelly? Para lembrar, tinha relatos de melhora, ela começou a ser distribuída, essa pílula, informalmente, para pacientes terminais, e aquilo virou uma bandeira política, virou um símbolo da ciência brasileira sabotada, lembra, né, Gabriel? Mas não tinha nenhum ensaio clínico robusto em humanos. Tinha estudos preliminares, enfim, mas nenhuma comprovação mesmo de eficácia. E aí começaram decisões judiciais obrigando a distribuição. Teve uma lei aprovada no Congresso meio às pressas. Tá, o desfecho, resumindo, tá? Quando foram feitos os ensaios clínicos, não houve eficácia comprovada contra o câncer, o entusiasmo ruiu, acabou. E aí não se privilegiou a ciência, mas o clamor social, o clamor popular... E os pacientes, e os familiares, que depositaram uma expectativa imensa, né? Uma grande esperança na tal da pílula do câncer, ficaram arrasados, evidentemente. Então, acho que é importante a gente ter esse tipo de cuidado só, né? O alarme toca mais alto quando surge algo tão promissor assim antes da hora. Esse é o caso, né? Mas estamos torcendo e tomara que de fato cumpra todas as expectativas essa nova substância. Como é que é o nome que eu me esqueço sempre? Laminina. Isso, polilaminina. Laminina, né? Pensa menina, é laminina. Só que é poli porque ela juntou, né? Falando grosseiramente, tá, gente? Ela juntou essa proteína, faz uma espécie de trilho. E esse trilho lembra o corpo de como fazer o neurônio se conectar, né? O axônio, que é a caudinha do neurônio. Quer dizer que eu tô falando absolutamente leiga, né? Absolutamente leiga. Que a pessoa vai dizer, lá,
Vai lá, cientista, calma, muita calma nessa hora. Eu jamais vou te questionar. Eu não tenho cacife pra isso. Vão cortar, né? A Rádio Gaúcha fazendo ciência. Mas Kelly enfim. Matos ataca de cientista. Isso, exato. Essa mídia golpista e tal. Mas eu vou dar um exemplo de um ouvinte que mandou, muito gentil, mandou pra gente. Ele falou aqui, o Rafael. Tenho lesão medular há 18 anos. Só quem convive com as consequências da lesão sabe do quão difícil muitas vezes é de se manter. E é verdade, né? Manter a esperança, manter com as dores, com tudo isso que envolve. Quem conhece pessoas que passaram e passam por isso, é o caso do Rafael, ele disse, doutora Tatiana está nos dando uma luz de esperança. E ele completa, mas precisamos ter calma. Perfeito. É exatamente isso que o Rafael apontou pra gente. É exatamente isso. Quer dizer que a gente não está celebrando? Porque eu cheguei a ouvir assim, né? E eu espero que tenha sido uma manifestação isolada. Vocês só fazem isso porque é uma pesquisadora mulher. Francamente, né, gente? Francamente, né? Levar para disputa política ideológica, que é de direita e esquerda, porque é contra Deus e é a favor de Deus, porque é uma mulher com mulher, isso não contribui em nada. Tem um conceito em física que tem determinadas coisas que são tão absurdas que nem erradas elas estão. E aí é difícil a gente argumentar contra, que é esse caso, né? Por favor, é difícil né? argumentar contra, não porque seja um argumento forte, mas porque isso aí é tão absurdo que nem errado tá. Foge da razoabilidade, né? Eu tenho dificuldade exatamente de fazer frente a isso. Mas essa é uma substância, eu imagino que todos nós tenhamos sido atravessados por algum meme, vídeo, rede social. A doutora Tatiana estava até no carnaval, né? Entrou numa disputa com Virgínia do ponto de vista de, né, quem que é a mulher mais importante. É isso. O brasileiro também tem... tem uma coisa que é, como nós somos muito apaixonados por coisas e questões que são nossas e nos orgulham, por exemplo, quando Fernanda Torres foi pro Oscar, foi aquela loucura, invadimos todos os perfis e a academia e uma foto e atacaram a Mike Madison, a Demi Moore, a Emília Pérez, como que é o nome da atriz, Gabriel, me ajuda. Esqueci o nome dela. Carla Sofia Gascon. E aí atacar, o brasileiro tem isso, né? Tem muito. Agora nós estamos, e eu também, tá? Eu também, Wagner Mourizados, é uma coisa nossa, eu tenho pena de quem não é brasileiro. Bom, a gente celebrou com entusiasmo o slalom. Isso, o menino da Olimpíada de Inverno, né? Nós estamos felizes da vida. E é isso é brasilidade. Mas nesse caso específico, né, tem uma questão, como disse o PG, de um rito da ciência que é necessário para a gente evitar que aconteça o que aconteceu com a pílula do câncer, né? A fosfetanolamina, de que depois se comprovou, né, se mostrou pelos estudos que não tinha lastro de melhora, não tinha lastro de benefício. E aí, a gente está falando também de efeito colateral, né, de que isso produz. A gente vai precisar olhar, pelo que eu acompanhei nos textos, nas reportagens, é um processo que começa com estudo clínico no mês que vem, que vai ver segurança, eficácia, comprovação, e ele pode levar até 5 anos. Isso. Pode levar até 5 anos. Então é complicado do ponto de vista, né, de esperança versus rito. Um outro querido ouvinte, o Pepo, mandou pra gente. Lembram das vacinas da Covid? De como a gente estava ansioso também, né? De como a gente estava ali naquela angústia de receber. O Gabriel lembrou bem da politização, né? De como isso foi, da politização, enfim, né? Porque daí eu sou o dono da vacina, não, eu sou o dono, aí vira jacaré, não, mas quem trouxe foi o Bolsonaro, não, mas o Lula, mas porque o Temer, mas o Dória. Era uma confusão completa, quando na verdade, pensando em sociedade, a gente precisa ter cautela e precisa muito, né, que as pesquisas sejam incentivadas, realizadas, e que isso possa, enfim, né, quem sabe, que bom será levar à cura.